Já faz 3 meses que eu tô jogando Axie Infinity, o principal jogo NFT onde tá tendo o maior hype, e no meio desse processo eu acabei descobrindo um outro jogo que ainda tá em produção, mas que eu acho que tem um potencial enorme, possivelmente de se tornar maior do que o Axie Infinity. No vídeo de hoje eu quero te apresentar mais sobre esse jogo, porque talvez você também enxergue esse potencial. Então vamos entender o que é Illuvium e como você pode sair na frente nessa novidade. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Como eu falei, esse jogo ainda está em desenvolvimento, então o que eu apresentar aqui são informações disponibilizadas pelos desenvolvedores e por alguns previews que a gente recebeu da equipe. Se eu tivesse que te explicar de uma maneira básica, o Illuvium é basicamente Pokémon misturado com sci-fi. Você assume o papel de um sobrevivente de uma nave em destroços que cai em um planeta novo. E aí nesse planeta tem várias criaturas místicas e estranhas que você pode capturar. Então até o momento o que se sabe é que vão ter duas gameplays. Uma de exploração no estilo RPG em que você controla esse personagem, explora o mundo e vai encontrando os Illuvials, esses monstros que você pode capturar, e uma segunda gameplay onde esses Illuvians lutam entre si. Você consegue montar um time para eles batalharem num sistema de Auto Chess. É um estilo de gameplay que eu não estou muito acostumado, mas jogos grandes como o Dota e o LoL já tem jogos nesse estilo. Uma coisa que chamou muita atenção enquanto eu pesquisava é que esse jogo está sendo produzido na Unreal Engine. Então a gente pode esperar gráficos bem bonitos desse jogo, mas é lógico que com isso vão ver alguns requisitos de sistema que podem atrapalhar a galera que não tem um computador potente ainda. Esses requisitos não estão disponíveis, a gente ainda não sabe, e por enquanto, pelo que se sabe, é que vai sair só para computador, mas eles planejam lançar alguns modos de jogo para celular também. Então aí a gente já vê que ele tem um mercado um pouco diferente do Axie Infinity, porque o Axie, ele é um jogo que roda até em celular, ele é uma coisa muito mais básica, né? Ele não tem grandes gráficos. O Illuvium tem. Mas o que eu quero mostrar para vocês são os pontos que mais me chamaram a atenção e que eu acho que vão fazer diferença para esse jogo se tornar algo grande. Então, o que eu quero fazer aqui junto com vocês é dar uma olhada no white paper do jogo, onde eles detalham um pouco mais sobre a proposta, e eu vou deixar esse link na descrição para você entrar mais fundo, caso você queira. Então o primeiro ponto é que você vai ter personalização de personagem, então você vai criar o seu personagem que vai ficar andando ali dentro do mundo para capturar os Illuvials, e isso já abre um mar de possibilidades, porque a partir disso você consegue incluir cosméticos, como aqui embaixo, cosméticos tanto para o seu personagem como para os Illuvials. Isso ainda não existe no Axie Infinity. Eu acho isso grande porque os cosméticos eles permitem uma personalização do seu personagem, do seu jogo. Você consegue jogar com a sua cara ali dentro, você consegue criar muito mais relação com a gameplay. Eu que joguei milhares de jogos, sei o quanto isso é importante, o quanto que isso te coloca dentro do jogo. E mais do que isso, o quanto isso abre oportunidades para você conseguir queimar moedas e criar outras formas de você rentabilizar o seu jogo, já que a gente está falando de NFTs. Aqui a gente consegue ver também que você vai ter equipamentos como armas e armaduras para o seu personagem principal. Tem os fragmentos que são capazes de capturar os Illuvials, então eles são basicamente como Pokébolas e eles vão ter vários níveis. Então você vai ter que ter níveis maiores de fragmentos para capturar Pokémons ou Illuvials melhores. Um esquema bem Pokémon mesmo. Mas um ponto gigantesco de diferença é esse aqui. Para jogadores que estão começando, você será capaz de minerar fragmentos gratuitos, que são essas Pokébolas, né, para você capturar os Illuvials, que só são capazes de capturar alguns Illuvials selecionados, que são muito menos poderosos do que alguns outros. Mas você poderá começar no jogo sem nenhum custo e aprender a mecânica. Isso é gigantesco. No Axie Infinity ainda não existe isso. É um absurdo que depois de meses de desenvolvimento, tanta receita, não exista um modo free-to-play que aqui já vai lançar existindo. Existem muitas regiões para explorar, mas a maioria será inacessível para a primeira geração de jogadores. Com o tempo, os jogadores irão desbloquear obeliscos que permitem viajar para novas regiões bonitas, desafiadoras e importantes,
que vem com novos Illuvials para batalhar e coletar e lançar mais luz sobre o enigma que aconteceu aqui. E aí a gente já vê uma outra questão. O Illuvial, ele é um jogo com história, com enredo. A proposta do jogo é ser um lançamento AAA dentro das NFTs, né? É lógico que a quantidade de dinheiro no desenvolvimento não é o mesmo do que jogos como da EA, da Ubisoft, mas dentro do mundo de NFTs, esse é um lançamento grande. Eles têm uma equipe grande e esse é um outro ponto de diferença. A gente está falando de uma equipe de mais de 80 pessoas no desenvolvimento do jogo. Então a gente tem uma equipe especializada e focada em construir um jogo jogável e divertido. E mais do que isso, em ter uma arte bonita e interessante para que os próprios NFTs sejam algo ainda mais interessante de ter em carteira. Não é só jogar para ganhar, para tentar tirar o dinheiro rápido e depois acaba o jogo. A ideia deles é que você queira entrar no Illuvium e jogar Illuvium porque é divertido. Não é para você ganhar rios de dinheiro. É lógico que, dependendo do seu investimento, você pode até fazer. Vamos ver como vai ser o lançamento. Mas o que eu acho interessante é a ideia de lançar um jogo NFT porque é divertido de jogar. Foco na gameplay. Isso é interessante. E aqui a gente vê a equipe, né? Eu vou deixar o link também para vocês na descrição. Eu quero chamar a atenção para um ponto. Esse cara aqui, Pedro Bergamini, o Senior Solidity Engineer, que é essa linguagem de programação da Ethereum. O Pedro, ele é brasileiro. Inclusive, ele já deu entrevista aqui em alguns outros canais. Gostaria muito de conversar com você, Pedro, se você estiver vendo esse vídeo aqui, trazer aqui pra galera. Mas além dele, você vê que tem um monte de profissionais, tem profissionais grandes da indústria de jogos aqui no meio. Mas o que eu acho interessante também é esses dois caras que são os irmãos cofundadores do jogo, esse não é o primeiro projeto deles dentro do mundo de criptos. Na verdade, eles são responsáveis também por esse site aqui, o Synthetix. É uma plataforma focada em derivativos de trading em DeFi. E aí um outro ponto importante é que como o jogo está usando a Solidity como linguagem de programação, ele está sendo construído dentro da Ethereum. E isso levanta uma questão, que é taxas. Todo projeto que está dentro da Ethereum sofre com problema de taxas. O Axie Infinity no começo foi muito disso, ainda é um pouco. Para você colocar dinheiro dentro do jogo e movimentar, você acaba pagando taxas absurdas que comem uma boa parte da sua diversão e da sua rentabilidade. Então, o que eles fizeram é essa parceria com essa rede Immutable X. É basicamente uma segunda camada de transações que você consegue fazer. Basicamente, você vai ter transações dentro da Immutable X, então você vai poder vender, negociar suas NFTs e os itens do jogo dentro dessa Immutable X, onde você não vai pagar taxas, e aí você paga uma taxa única caso você queira retirar esse dinheiro de dentro do jogo e mandar para sua corretora, por exemplo. Aí sim você usa a blockchain do Ethereum. Para todas as outras transações, você vai utilizar essa Immutable X que não tem taxas. Então aqui a gente já resolve um grande problema que podia se tornar do jogo. Outra coisa que também o Axie Infinity promete, mas ainda não é descentralizado. O Illuvium, ele já possui uma governança descentralizada que funciona através dos DAOs. Então, dentro do Illuvium, a gente tem o Conselho Illuminati, que basicamente vai tomar decisões sobre, por exemplo, novos Illuviums que são para entrar, designers para serem contratados para fazer o design desses Illuviums. Enfim, várias decisões. O link está na descrição para você entrar mais fundo na sua pesquisa. E outro ponto são as compras dentro do jogo. Vão ter vários itens para cura dos Illuviums, para as customizações, para as viagens, para tudo que você tiver que fazer. E a moeda que será utilizada será o Ethereum. Então aqui a gente já vê que eles estão utilizando uma moeda já muito mais consolidada para fazer as transações dentro do jogo. Então aí você não tem uma moeda que pode sofrer alto grau especulativo, lógico que a Ethereum também pode sofrer, né? Mas a gente não está falando de uma criptomoeda com valor de mercado pífio, a gente está falando de uma criptomoeda já parruda. E isso é bem interessante. Um outro ponto, que é uma crítica gigantesca que existe no Axie Infinity e que esse jogo já é lançado com essa questão resolvida, é a fusão dos Illuviums. O jogo vai permitir você juntar 3 Illuviums para conseguir gerar um mais forte. Então, com uma medida dessa, você já começa a ter
uma pressão desinflacionária dentro do jogo. Porque hoje o que acontece com o Axie Infinity é que os Axies são gerados sem parar e a única utilidade deles é para você vender para quem está entrando ou para você usar eles em batalha. Mas se eu construir meu time com 3 Axies, eu não tenho a necessidade de comprar mais Axies depois disso. O Illuvium propõe uma solução para esse problema, que é dar outras utilidades para os Illuvials, que não só a batalha, que não só a coleção NFT, mas a possibilidade de mesclar eles para conseguir um bichinho mais legal. E aí vai ter uma questão de raridade, vão ter Illuvials mais difíceis de se encontrar. Acho que tem, assim, bastante caminho para seguir por aqui, e até porque eles vão ter afinidades e classes. Então eles vão ter, por exemplo, o elemento água, fogo, como a gente vê em vários jogos, né? Mas eles também vão ter como se fossem as classes, né? Tipo, ele é um fighter, ele é um rogue. Eu acho que vai ser um jogo interessante de jogar, apesar de eu não estar acostumado com Auto Chess. E um outro ponto que eu acho importante deixar claro é que o Illuvium é o primeiro jogo dessa companhia. O que eles planejam é se tornar uma desenvolvedora de jogos e não de um único jogo. E jogos que se conectem dentro do universo. Então, pelo que eu já entendi, eles já mostraram algumas gameplays pra gente, por exemplo, de mini-jogos dentro do próprio Illuvium. E esses jogos podem ser jogados através do celular. Aqui no Discord do jogo a gente consegue ter mais informações e atualizações sobre o jogo, inclusive participar de alguns sorteios que eles estão fazendo para quem já está acompanhando o jogo. Mas eu entrei aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esses gráficos que eu estou falando. Olha, aqui são alguns desenhos dos Illuvials que eles já mostraram pra gente. Eles estão segurando bastante as coisas em relação à história, porque vai ter um grande desenvolvimento ali para acontecer e para as pessoas descobrirem. Por exemplo, não vão ser todos os Illuvials que a gente vai conhecer antes de jogar o jogo. Por quê? Ao longo do jogo, você, conforme encontra os Illuvials, você registra eles como numa Pokédex, né? E se você for o primeiro a encontrar aquele Illuvial específico, o seu nome fica registrado lá como o primeiro cara que encontrou o Alf aí, sabe? Então eu acho uma medida bem interessante que cria um senso de comunidade, um senso maior de competição, enfim. E então tudo isso me deixa empolgado por um jogo NFT com gráficos bons, com uma história interessante, com uma proposta de gameplay da hora, com esses problemas todos que a gente enxerga em outros jogos NFT resolvidos. Então eles estão olhando para os problemas que estão acontecendo nos jogos e querendo desenvolver um projeto que tenha um futuro maior. Mas eu preciso te lembrar que tudo isso são expectativas. Isso é o que eles estão falando pra gente. Sempre existe aquela questão de que alguma coisa pode não ser entregue como a gente está imaginando ou como eles falaram. Vale a pena ficar atento para ver. Eles soltaram um teaser hoje falando que dia 30/10 vai ter um trailer que eu espero que seja algo grandioso. Eles estão fazendo um baita marketing em cima disso. E provavelmente lá dentro eles vão mostrar pra gente mais sobre a gameplay, sobre a proposta desse universo. Mas vamos lá, vamos imaginar que você viu tudo isso, se interessou pelo projeto, pesquisou, falou, vou colocar dinheiro. Eu fiz isso, coloquei aí já uns R$2.000, vou falar um pouquinho mais sobre o que eu fiz e o que dá pra fazer até o momento, que ainda tem muitas limitações. Você não consegue, por exemplo, comprar NFTs do jogo, você não consegue comprar os Illuvials. A única coisa que você consegue fazer é comprar SLV, que é o token do jogo. É este token aqui, o Illuvium ILV. Ele é um token de governança, que é realmente um token de governança, diferente do AXS. A principal função dele dentro do jogo vai ser realmente você ter poder de voto dentro das decisões e poder receber recompensas através do staking de Illuvium, tá? Então hoje ele está sendo negociado a R$4.500, que comparado com outras criptomoedas, né, parece ser um valor alto, mas o ponto que a gente deve ficar atento é o valor de mercado, a capitalização de mercado, né, o quanto que todos os Illuviums que tem disponíveis hoje valem no mercado. Então a gente chega ao valor aí de quase 3 bi de real, ainda não é um valor grande,
falando desse mundo de criptomoedas. Se a gente for comparar, olhando aqui o gráfico do Axie Infinity, o AXS, que é esse token de governança do Axie, que não governa nada por enquanto, são 41,5 bilhões de dólares de capitalização de mercado. A gente está falando do jogo mais influente, então a gente está falando de um potencial de 41,5 de capitalização, se ele conseguir realmente abocanhar essa parcela de mercado do Axie, mas se ele for realmente uma proposta ainda mais interessante do que o Axie, ele conseguir realmente crescer para um público maior e realmente crescer para esse público gamer, não é só gente que está querendo ganhar dinheiro, mas sim que está querendo jogar o jogo, a gente pode esperar uma valorização interessante. De novo, sem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Tome cuidado se você for investir, porque é altíssimo risco, tá? Mas comprar ILV é a maneira que você tem hoje de se expor ao jogo. Se você gostou do projeto e confia nele e quer estar exposto, ILV é a opção que você tem para comprar. O que você pode fazer também com o seu ILV não é só, sei lá, deixar na sua exchange esperando ele valorizar, você pode colocar ele em staking. Então você basicamente prende o seu dinheiro por um determinado período e você ganha uma recompensa em ILV, como se fosse uma renda passiva, por ter deixado esse recurso preso por algum tempo. E aí, olhando aqui para a distribuição desses ILVs, esses tokens de governança, a gente consegue perceber que 30% de todo o ILV disponível ao mercado, que vão ser 10 milhões, vão ser disponibilizados através do staking, então através desse farming que você tem. Então você compra ILV, coloca aqui em staking e vai recebendo mais ILV conforme o tempo passa e vai acumulando no total depois de 10 milhões. E aqui dentro do site a gente consegue ter um indicativo na Binance, na Sushi, na KuCoin, OKEx, enfim, em várias. O que eu falo para você ficar atento é que na Binance, eu comprei através da Binance, enviei aí para fazer esse staking, tive que pagar uma taxa absurda de transação para conseguir mandar, paguei uns $30 em LV para conseguir mandar para minha carteira aqui da MetaMask, e agora para eu transferir da MetaMask para o staking já são mais $30, então são $60 nesse pequeno processo. É um absurdo. Ethereum é um absurdo. Vamos ver se conforme o jogo sai, né, eles propõem essas soluções, essas questões param de acontecer, mas hoje, na hora que você for investir, se você quiser, joga uns $100 a mais aí, salgado, né, salgado. Só para atualizar, eu ainda não consegui fazer o meu stake porque as taxas estão completamente absurdas. Para eu concretizar o processo de stake, eu vou ter que pagar agora $300. Ontem estava 200 e pouco. Então provavelmente eu vou ter que esperar um momento em que a Ethereum não esteja tão congestionada. Sabe-se lá quando vai ser isso. Então tá muito caro para fazer esse staking. Na minha visão, nesse momento, não tá valendo a pena. Eu tô muito empolgado. E você? Você ficou empolgado? Você acha que esse jogo vai ser interessante? Você planeja investir em LV? Compartilhe aqui nos comentários e conforme a gente tiver novidades, eu vou continuar apresentando aqui para vocês. E é óbvio que conforme eu souber de qualquer jogo NFT interessante, eu vou compartilhar com vocês também, porque eu tô animado para ver esse mercado florescendo e crescendo. Enquanto o jogo não lança, por que você não pesquisa mais sobre Ethereum? Por que você não precisa mais sobre outras criptomoedas? Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu vou deixar para você continuar se aprofundando. Então, clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.